Olá pessoal, vamos dar início à segunda aula do módulo 2 e nessa aula nós temos o tema psicoenergopatogênese e o tema tem uma relação, ou vai explicar para vocês como o sujeito terra se desequilibra a partir da causa do início, o desequilíbrio cognitivo consciencial. Então vamos lá. O sujeito terra em estresse ou sob estresse, por mais que ele seja e tenha uma tendência à tranquilidade mental, à organização e tal, ele quando está estressado, ele vai mudar as necessidades. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha uma necessidade de aprender? Pois é, no momento em que ele tem um desequilíbrio, que ele está estressado, ele troca essa necessidade. A necessidade agora não é mais de aprender, é uma necessidade de atenção. A psicoenergopatogênese, então, explica como o desequilíbrio é formado e eu quero dizer que quando o paciente terra estiver desequilibrado, o primeiro ponto de desequilíbrio a partir de uma necessidade será a necessidade de atenção. Então, a necessidade de aprender é trocada pela necessidade de atenção. Esse sujeito, então, em desequilíbrio, ele vai ter dificuldade em se adaptar a um ambiente onde ele não teve atenção e carinho. Desta forma, a falta de atenção e a falta de carinho fornece a ele subsídio, para que ele possa desenvolver a carência emocional. Então, vamos explicar como isso acontece. O menino, a criança, desde pequena, a criança de biotipo terra, a criança de temperamento terra, muito estressada, muito tendenciosa ao desequilíbrio, vamos dizer assim, não tem ou não reconhece o carinho alheio. Então, a criança não teve carinho mesmo da família, dos irmãos, dos primos, enfim, e tem um outro lado aqui que ela teve, mas ela não consegue reconhecer. Em estresse, esses dois modelos serão informados, serão inteirados, serão estudados. Desta forma, é importante dizer o seguinte, presta atenção. No momento em que eu tenho uma necessidade de atenção e ela não é me dada ou eu não reconheço, eu começo a enfraquecer a minha autoestima. Eu me sinto mal, porque ninguém presta atenção em mim, ninguém me dá carinho, ninguém me dá atenção e eu sou o Zé Ninguém. No momento em que isso acontece, a minha autoestima vai se dissolvendo. A autoestima, quando ela se dissolve, gente, nós vamos perder a vontade, ou melhor, eu vou enfraquecer a força de vontade. Esse sujeito, essa pessoa, ou que ela não reconheça o carinho, ou que ela não teve carinho, o que acontece com ela? Ela vai ficar fraca, as suas decisões são fracas, então ela vai gerar um processo agora de dependência do ambiente. Então ela depende das pessoas, ela depende do carinho alheio. E na cabeça dela ninguém fornece. E no momento em que você cria essa estrutura, dependência por uma carência, e eu jogo para o ambiente a responsabilidade de ficar bem, o que vai acontecer? Qual o resultado disso? O resultado disso tem a carência emocional e depois o apego. Então ela só vai promover ou vai instituir relações apegadas. E esse apego é uma situação muito complicada. Por quê? Porque o apego ele vai levar a um processo de relacionamento muito tenso. Por quê? Porque ela quer carinho, ela quer atenção. E se você não der, alguma coisa está acontecendo. Entende? Aí para onde ela vai? Para a comida. Aquele outro ia para o livro, ele não está estressado, ele está tranquilo, essa vai para a comida. E você acha o quê? Que ela vai para a comida comer alface, como eu falei da outra vez? Não, ela vai comer doce, porque ela está desequilibrada. Do mesmo jeito que aquele estava equilibrado, bonitão lá, mesmo com gordura corporal, ele vai tomar cervejinha dele no final de semana, ele vai comer o doce dele, não vai fazer mal, porque ele está equilibrado. Esse não, ele está carente. E essa carência emocional, então, cria esse contexto. Agora entendam. A carência emocional determina as minhas atitudes, as minhas decisões para o outro faz isso, o outro toma a decisão por mim, então o que o outro falar eu estou seguindo, tá ótimo. Por quê? Porque a minha autoestima foi dissolvida lá na necessidade que eu acho que não foi atendida, que eu não tenho carinho de ninguém gosta de mim, a vida então é do outro, a minha vida é do outro, tá? Ela fala eu te amo para a pessoa e fica já com o ouvido esperando o eu te amo da pessoa. Se a outra pessoa não fala eu te amo, um problema seríssimo. Então, haja doce, haja pudim em casa para poder suprir essa condição.
Ok? Ok. Então, seguindo. No momento em que você produz esse mecanismo estressante no seu aspecto cognitivo, nos seus atributos cognitivos, sabe o que vai acontecer na sua mente? Lembra daquela condição da reflexão? Lembra, né? Então, o equilibrado ou o desequilibrado, ele tem esse atributo também, mas o biotipo terra, né, é que vai ter essa condição maior de acessar a reflexão. O pensamento dessa pessoa vai ser falho e imperfeito. Por quê? Porque em desequilíbrio, o biotipo terra não vai ter capacidade de refletir. Por quê? Porque a reflexão estará tamponada, estará obstruída. Então, a circunscrição da atividade reflexiva, o que é a circunscrição? Você não consegue sair daquela rodinha, você não consegue sair daquele elo, você está trancado, trancafiado, fechado. O seu raciocínio é apenas um. Você não consegue sair daquilo, você não consegue desdobrar em outras situações, muito menos memorizar outras coisas para poder te ajudar. Então, a circunscrição da atividade reflexiva vai fazer com que você não aprenda, você não consegue desdobrar a informação até o aprendizado. Você só memoriza coisas ruins, porque ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me ama, entendeu? Tem uma piadinha que é engraçada, o cara é tão carente que ele está na churrascaria, o garçom lá da churrascaria fala assim para ele: e aí, meu jovem, você quer coração? Ele: o quê, meu amor? Você me chamou? Quer dizer, o cara é tão carente que até o garçom, falando do coraçãozinho lá do frango, ele está dando atenção por conta disso. Então, pense bem, a carência emocional vem dessa situação do biotipo terra e ela vai causar uma estagnação energética na atividade reflexiva. E essa estagnação energética na atividade reflexiva faz tocar um sino, toca um alarme dentro do organismo consciencial para mostrar que há um problema. Opa, existe um problema. Se existe um problema, o que nós vamos ter? O que vai acontecer, né? Vai acontecer que eu vou morrer. Então agora, lembra da necessidade de evolução? Eu vou trocar, eu vou usar a necessidade de sobrevivência, porque tem um alarme tocando dentro de mim. Por quê? Porque a minha atividade reflexiva foi atingida, né? Existe uma lama, existe uma gordura na minha mente, na minha cognição. Então, aquele atributo que era para ser usado para produzir inteligência, ele não consegue chegar até lá, não consegue ser desdobrado até lá. Ao contrário, ele vai ser paralisado e toca-se um alarme. E esse alarme tocando, o que acontece? O mecanismo de sobrevivência vem e pergunta: e aí, o que nós precisamos fazer para não morrer? Opa, nós precisamos prestar atenção só em uma coisa. Beleza, então o mecanismo estressor vem para nos proteger. E essa proteção faz você prestar atenção apenas em uma coisa. Qual? Que ninguém te dá atenção. Então eu tenho que fazer mais carinho em outras pessoas para ter carinho de volta. É isso que é uma resposta instintiva. Então você começa a dar carinho para todo mundo ao seu redor e na sua cabeça. Ninguém te dá carinho. Então logo você vai produzir uma resposta ou um modelo de manifestação tenso, denso, caracterizado, sabe com o quê? Ou qual emoção? Preocupação. Por quê? Porque você vai numa festa, nossa, 3 dias antes, será que eles vão me dar carinho, me dar atenção? Ou você vai apresentar um trabalho na faculdade, a mesma coisa. Você se transforma numa pessoa literalmente insegura. Entenderam? Seguindo, você agora produz, ou o paciente produz um modelo de manifestação imperfeito. Ele é denso, ele é cheio de gordura, ele é cheio de toxinas, esse modelo de manifestação. Ele é carregado de tensão mental. Porque eu tenho que prestar atenção só naquilo, vou ter que dar foco só naquela informação, porque eu vou morrer e eu estou sendo movido pelo mecanismo de sobrevivência. Então aí você vai perceber que esse modelo de manifestação denso e imperfeito vai também para o seu cérebro, vai também para o seu baço pâncreas e para o seu estômago. Por isso que é a psicoenergopatogênese. E esse modelo de manifestação, quando ele chega no seu cérebro, o que acontece? Quando ele chega no hipocampo, ele vai obstruir o hipocampo, falta de memória. Quando ele chega no lobo pré-frontal, ele vai obstruir a cognição. E quando ele chega no hipotálamo, ele vai estimular o quê? A fome. Vou comer demais. E o que você vai comer? Repetindo? Alface, tomate. Não, você vai comer gordura, doce. Por quê? Porque eu preciso de energia para combater os agentes estressores.
E essa energia vem disso. Gente, como eu disse na outra aula, estamos aqui usando nada mais, nada menos do que um modelo de manifestação primitivo de 5 milhões de anos. Por favor, vamos trocar isso pela evolução, vamos melhorar. Você não depende de ninguém para viver. E, ao mesmo tempo, se você tem que trocar essa preocupação, essa carência, essa falta de afeto por afetuosidade. Você é a pessoa responsável para produzir e também levar afeto às outras pessoas. Você tem que assumir uma posição, uma postura mais segura, uma postura mais equilibrada da sua vida e organizada para fornecer o que você está pedindo. Está sentado num pote de ouro pedindo esmola, entenderam? O modelo de manifestação produzido por tudo isso, ele é imperfeito, ele é carregado de densidade. Então, essa densidade excessiva faz com que ele siga bem lentamente, e essa lentidão do modelo de manifestação vai facilitar a agregação, vai facilitar a estagnação. Então, nós temos agora nomes para colocar em determinados diagnósticos, e o nome que eu estou querendo dizer e vou falar é a estagnação energética. A estagnação energética é produzida tipicamente por esse mecanismo psico-energo-patogênico, entenderam? Então, assim, a ausência de carinho e atenção instala um processo interno no qual eu começo a promover o enfraquecimento da minha autoestima. Minha autoestima fraca vai também enfraquecer minha força de vontade. Eu não consigo concluir um raciocínio a partir deste momento, e a não conclusão desse raciocínio implica em que a minha atividade reflexiva, a minha reflexão está obstruída. Então, logo essa obstrução faz soar um alarme interno, e esse alarme interno, que é motivado pelo estresse, né, ele vai produzir uma reação, e essa reação faz com que você preste atenção em apenas uma coisa, foca apenas uma situação, produzindo assim ou tendo assim um modelo de manifestação imperfeito e incompleto. Essa imperfeição será traduzida a partir de um modelo de manifestação emocionalizado, e a emoção principal caracterizada por este mecanismo é a preocupação. E o que é a preocupação? Em definição, a preocupação nada mais é do que você dar atenção a apenas um problema e antecipar de forma negativa a realização desse problema. Por quê? Por ignorância e falta de refletir, né, ou completar a atividade reflexiva, você acha que se prestar atenção naquilo e pensar naquilo o dia todo, naquela condição de forma errada, você vai ficar aliviado e livre da própria preocupação. Então, repito, a preocupação é quando você pensa numa atitude ou num problema antecipadamente, e essa antecipação não é para resolver, ao contrário, é para temer. Por quê? Porque sua força de vontade está pouca, porque sua autoestima está dissolvida. Então, quando você utiliza o modelo reativo, instintivo, você coloca negativismo na condição, você coloca negativismo na preocupação, e aí faz o quê? Você constrói um modelo de manifestação imperfeito, como eu já falei, tenso, denso, tá? E esse excesso de densidade vai levar à estagnação energética. E a estagnação energética no seu cérebro leva à falta de memória. Entope o giro do símbolo. O giro do símbolo entupido, você não reconhece mais ainda o afeto. Você diminui a probabilidade de produzir ocitocina, que é o hormônio do amor, a prolactina, que é o hormônio do afeto, da doação, da nutrição, e a própria serotonina, que é o hormônio do bem. Esse mecanismo todo estimula o quê? Reações instintivas ligadas a esse circuito todo chamado fome. Vou falar mais desse circuito na próxima aula, que é um circuito que a gente batizou de neuroconsciencial, para que você entenda tudo relacionado a esse mecanismo. Até porque, lá na frente, quando você for tratar com acupuntura, o estímulo dado por alguns protocolos será para melhorar esse processo, e vai ter que utilizar esse circuito neuroconsciencial. Mas antes disso, nós estamos falando então de um modelo de manifestação imperfeito que chega no cérebro causando esses problemas e vai chegar agora no estômago. Lembra que eu falei que o modelo de manifestação perfeito chega no estômago, organiza a digestão, organiza todo o procedimento de separação positiva e negativa? Pois é, e agora? Agora o modelo de manifestação imperfeito chega no seu estômago, aumenta ou diminui o pH, quer dizer, altera o pH do estômago. Normalmente esse modelo de manifestação irá
produzir calor no estômago. E o calor no estômago faz o quê? Faz o quê? Te dá queimação. O calor no estômago vai fazer o quê? Além da queimação, vai promover a gastrite, a úlcera. E lembre também, modelo de manifestação imperfeita, a imperfeição da forma altera a anatomia do próprio estômago, altera a anatomia do esôfago, altera a anatomia do baço pâncreas, do baço e do pâncreas, vamos pensar assim. Essa anatomia alterada vai levar também a hérnias de duodeno, por exemplo. Hérnias aqui na região do cárdia vai provocar a volta do alimento, né? Esse procedimento todo vem da preocupação excessiva e além de tudo mais, mesmo não havendo tudo isso que eu falei, a gente vai explicar com mais detalhes daqui a pouco, nós vamos transferir ao baço pâncreas um produto energético advindo dos alimentos negativo, porque eu estou comendo mal e o estômago também não está bem. Então, um alimenta o outro, literalmente, quer dizer, o modelo de manifestação imperfeito prejudica o estômago, o modelo de manifestação imperfeito faz com que eu coma muito mais e muito mais gordura, muito mais produto industrializado e, além disso, o estômago já não está bem e eu ofereço a ele uma coisa negativa. A partir deste instante, um alimentando o outro, leva ou oferece ao baço pâncreas uma energia ruim e essa energia ruim, tensa e densa, vai fazer com que o baço pâncreas produza um INTI também com propriedades idênticas. Mas antes disso, o modelo de manifestação imperfeito chegou no estômago, provocou tudo que eu falei. Agora chega também no baço pâncreas. Imagine você sendo pago para carregar 10 quilos por dia de cimento nas costas. E você consegue só carregar 10 quilos. Mas agora, a partir de hoje, você tem que carregar 100 quilos, porque os seus colegas faltaram ao trabalho. Você vai cansar muito mais rápido, é o que vai acontecer com o baço. O modelo de manifestação imperfeito, que vem lá da preocupação, vai enfraquecer a energia do baço pâncreas. A energia do baço pâncreas fraca não terá condições de produzir um INTI com qualidade como aquele outro que nós já produzimos. Esse INTI sem qualidade tem relação com a imperfeição da forma, e a forma do INTI imperfeita, ela é densa, ela é estagnante, ela é pura gordura, vamos pensar assim. Lembro também que o INTI, quando se desdobra para o aspecto físico, vai formar colesterol, vai formar triglicérides e açúcar. Agora imagine o quanto de colesterol você terá no seu sangue, o quanto de açúcar você terá no seu sangue e quanto de gordura você estará formando. Tudo vai estar sendo produzido e promovido por uma atividade simbiótica da consciência carente, que vai promover todo esse mecanismo estressor. A partir disso vai comer mais alimentos industrializados, mais alimentos ruins e tóxicos, levando toda essa condição. Então o INTI imperfeito, o INTI denso, produzirá aspectos fisiológicos nutritivos, entre aspas, nutritivos, tá? Relacionados a tecido adiposo, a gordura. Então você vai acumular mais gordura e não só mais na região do abdômen, não só mais na cintura e também agora ao redor das vísceras. Então, você produzindo um INTI denso, né? Nós teremos condição agora de explicar que esse INTI denso circula lentamente pelos meridianos e quando ele circula lentamente pelos meridianos, nós vamos ter uma facilidade maior também à estagnação. Então, eu tenho estagnação de INTI. No momento que eu tenho estagnação de INTI, eu vou produzir um processo ou um modelo energético desequilibrado chamado umidade. Qual é a diferença básica entre o INTI e a umidade? O INTI é um modelo energético neutro, ele é denso quando comparado ao YANTI. A umidade é um modelo energético patogênico, patológico, desequilibrado, vindo do excesso de densidade do INTI provocado por tudo isso que eu já falei. E o GUTI é o modelo energético do INTI saudável, que vem do alimento orgânico, que vem da pessoa organizada, tranquila, ok? Sem estresse. Então, você produz então a umidade tem uma tendência a circular lentamente e também caracterizada pela estagnação. No momento em que essa umidade se estagna, há a formação da mucosidade. E a mucosidade, ela nada mais é do que uma gordura paralisada há mais de 2 anos no seu abdômen. Como é que eu sei que essa gordura está ali? Como eu posso saber se ela tem mais de 2 anos, por exemplo? 2 anos é um tempo que eu estou jogando aqui, não podemos caracterizar para todos esse tempo não, tá? Porque é variado, mas enfim. Quando você tem uma celulite grau 3 indo para o grau 4, você já tem mucosidade. E a mucosidade
sinalizada por esse procedimento aí da celulite, também estará sendo demonstrado ao redor das vísceras. A esteatose é um exemplo, a gordura ao redor das artérias ou relacionada a essa condição, o infarto agudo do miocárdio mostra a mucosidade, a gordura ao redor do intestino, tudo isso é muco. E a mucosidade, quando começa a degenerar a estrutura física desse elemento, desse órgão, né, dessa estrutura, vai fornecer a fleuma. Então, entenda, umidade estagna. O produto da estagnação, mucosidade. A mucosidade entope. À medida que a mucosidade entope, agora essa estrutura orgânica está sendo consumida, degenerada, eu tenho fleuma. Então, um desdobra no outro. O alimento é o INTI, forma o INTI. O INTI desequilibrado, umidade. Umidade, mucosidade, mucosidade, fleuma. Alzheimer, fleuma. Falta de memória, estagnação, umidade. O processo subagudo indo para o Alzheimer, mucosidade. Entenderam? Mais ou menos dessa forma. Então, vamos voltar a essa condição da psicoenergopatogênica. Entenda bem. No momento, então, que eu sou, em resumo, né, carente, eu não reconheço o carinho, é a mesma coisa. Claro que o objeto é diferente, mas é a mesma coisa, porque eu estou falando da pessoa que não está reconhecendo o que é carente. Ela vai promover um estresse interno, e esse estresse interno será traduzido pela carência emocional. A carência emocional dissolve a autoestima e vai enfraquecer a força de vontade. A força de vontade fraca e a autoestima quase que inexistente faz com que ela faça tudo o que as pessoas mandam ela fazer. Façam tudo o que as pessoas fazem. Ela não tem opinião própria. E à medida que ela não tem opinião própria, isso também é traduzido internamente, onde os instintos tomam conta da sua vida. Ela deveria pedir um prato de alface e um prato de tomate. E ela vai pedir, é óbvio, uma lasanha, porque o regime é sempre mais tarde. Eu mereço. Ela sempre merece, por quê? Ela trabalha muito. Sabe por que ela trabalha muito? Porque ela é desorganizada, entende? Então, ela passa muito tempo trabalhando e ela faz de conta que trabalha muito por ser desorganizada, porque ela faz as coisas mais lentamente e acha que está trabalhando demais. Ela trabalha muito, mas rende pouco. Ela vai querer ler um livro, ela não lê nem a primeira página. Por quê? Porque a fome não deixa, o WhatsApp também não deixa, porque ela é carente, ela tem que ver se tem alguém mandando WhatsApp para ela. E o livro fica ali só de enfeite, não tira proveito nenhum. E trabalha muito e no final do dia ela tem que merecer um pudim, uma cerveja, um torresmo tira-gosto. Eu lembro também que torresmo não faz mal, tá? É claro que se você comer torresmo todo dia, você vai engordar. Entendido? Então, pessoal, esse basicamente é o mecanismo patogênico do obeso, tá? Estamos aí construindo já, bem brevemente, né, no segunda aula do segundo módulo já, como que o obeso é. Comece a analisar agora, nesse período festivo que nós vamos ter, comece a analisar as pessoas ao seu redor, comece a perceber que as pessoas mais predispostas à obesidade são muito mais carentes, elas dependem muito mais de elogio e muito mais de, como eu posso dizer, atenção. Percebam que essas pessoas fazem comida e esperam um elogio. Se você não der, elas perguntam se está bom. Você fala que está bom, ela vai falar mentalmente, né, uma vozinha interna, fala assim, ele falou só porque eu perguntei. Ou se você naturalmente expõe um elogio, ela vai falar, ela está falando isso só para me agradar. Então ninguém entende, por isso que precisa ser tratado, tá certo? Às vezes, parentes, pessoas mais próximas, só conseguem sair desse ambiente se a gente fizer uma boa indicação, porque não adianta falar. O mais importante é dar exemplo, e mesmo assim não dá. E essa pessoa vive num ambiente estagnado, cansado, suado, úmido, ok? Então, basicamente é isso, e eu vou caminhar agora para demonstrar a vocês alguns sinais desse processo psicoenergopatogênico. E esses sinais, eles serão observados, e é o que eu faço sempre, né? Estou passando tudo aqui que eu já estudei, o que eu faço são sinais observados principalmente na face e na língua e também às vezes no pulso. Mas eu digo, o pulso é muito difícil estar ensinando por essa modalidade. O pulso é na mão, mas eu vou ensinar uma tática boa do pulso para vocês, uma metodologia interessante para vocês entenderem mais um pouquinho sobre o pulso. Tá legal? Então finalizamos essa primeira parte da segunda aula para passarmos para essa outra parte que eu vou demonstrar as principais características psicoenergopatogênicas do sujeito que está em procedimento ou em processo, né? Porque esse processo, com a patologia, ela tem cura, então ela é um processo, em processo de carência. Um grande abraço, até daqui a pouco.